Fala galera, estou aqui nos estúdios da Ritmos para gravar mais um podcast Vozes da Cidade. E hoje o meu convidado é fidelense, tem um carinho enorme pela cidade de Poema, porém mora lá em São Paulo. Ele é ator, produtor, diretor e hoje trabalha como direção de audiovisual. Hoje eu vou bater um papo com Matheus Faro. Matheus, muito obrigado por você ter se disponibilizado a vir aqui bater esse papo comigo. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. A gente é amigo, não vamos ficar nessa coisa formal, não. Cara, isso aqui é um bate-papo. Estamos aqui conversando. Aí, claro. Matheus, conta um pouquinho pra gente essa questão, assim, de quando você se descobriu artista, né? Porque, na verdade, é o que você é. Sempre foi, né? Foi bem assim na infância? Como é que foi isso? Na infância, total, assim. Essa palavra artista tem um peso, né? A gente fala artista e parece que a pessoa tá se achando, eu sou artista. Mas não é, é esse lance da sensibilidade mesmo com as coisas, né? Sim, sim. Então, desde criança, eu sempre admirei muito tudo que me tirava da realidade, tudo que me tirava da concretude da vida. Então, assim, seja televisão, teatro. Teatro tinha pouco em São Fidélis, mas quando tinha eu ficava encantado. As apresentações das academias de dança da cidade, né? Raquel Campos, Érica. Eu adorava aqueles espetáculos, eu assistia todos os dias. E fora TV, filme. Tudo relacionado à arte sempre me encantou. Tudo que me tira da realidade me encantava. Eu ficava meio que hipnotizado, assim, na frente da TV e tal. Então, a coisa foi acontecendo naturalmente. Eu brincava de rádio, que eu tinha meu próprio programa de rádio. O terraço da minha casa era um teatro. Eu montava as peças lá para ninguém assistir, mas eu montava. Eu, minha irmã, meu irmão, os amiguinhos da rua. Então, era uma coisa natural, assim. A gente gostava de brincar disso. E aí, tive aquele momento de brincar de pique na rua, de correr, de chegar suado em casa. Só que aí eu fui crescendo e a brincadeira da rua foi trocando pela brincadeira do teatro mesmo. Então, algumas pessoas ficaram, outras não. E as pessoas que ficaram me ajudaram a formar o nosso primeiro grupo de teatro, que foi o Show de Arte, né? Sim. Então, começou no terraço da minha casa o Show de Arte, fazendo peças nos aniversários. Aniversário da minha irmã. Então, eu escrevi uma peça lá pra gente fazer. Eu lembro até o nome, Chuva de Estrelas. Era um conto de fadas lá e tal. Então, assim, aí a galera que ia na festa de aniversário assistia as peças. Então, começou lá. Aí, de lá foi crescendo. Aí, a gente fez uma peça um pouco maior, chamada Uma Família Muito Louca, que era uma comédia, tipo Sai de Baixo. Aí, a gente levou lá pro Colégio Fidelense, que foi a primeira vez que a gente saiu, assim. Aí, veio as Chiquititas, né? A novela, que fez muito sucesso na década de 90. E aí, a gente fez o nosso grupinho cover lá das Chiquititas. Então, a gente dançava nas festinhas de aniversário da cidade. Qualquer evento que tinham, chamava a gente ia. Vocês estavam indo, né? E aí a coisa também foi crescendo, crescendo. E a gente montou o espetáculo, que a gente chama de Mega Show das Chiquititas, que foi o maior sucesso. E através desse espetáculo, eu consegui meu primeiro emprego na rádio, Coroados, né? Que na época o Grifo convidou a mim e a minha irmã. Vocês não querem apresentar um programa infanto-juvenil aqui, com o nome Show de Arte, que era o nome do grupo? Sim. Então foi isso, Rico. Uma coisa foi levando a outra. A brincadeirinha no terraço lá da minha casa me levou ao meu primeiro trabalho, que me tirou da cidade. Eu fui estudar fora e aí... Sim. Muito legal isso, porque você começou muito novo, né? Essa questão, assim, de ter essa responsabilidade, porque, na verdade, você era o dono, né? Desse grupo de teatro. Tinha a galera que te ajudava, mas você era o responsável, vamos dizer assim. Eu era obcecado, assim, muito engraçado, porque todo mundo me ajudava muito. Sozinho a gente não faz nada, né? Sim. Mas eu vivi aquilo, assim, 24 horas. Eu tava o tempo todo pensando no roteiro, nas músicas, como que ia fazer o cenário, quem que eu ia convidar para desenhar o cenário, e o figurino, e como que a gente ia fazer, E eu tenho uma coisa de hiperfoco. Isso diminuiu um pouco com o tempo. Eu cresci, a gente vai ficando mais aéreo. Mas naquela época, meu foco era muito nisso. Então, eu não conseguia nem estudar. Eu fui um péssimo aluno durante muito tempo, porque eu não prendia minha atenção, os professores, Era entendeu? só, você queria focar só naquilo, Eu da ficava arte, desenhando do teatro. cenário nos cadernos, ficava pensando nas coisas. Então, eu não conseguia estudar exatas, né? Química, matemática, física. Eu nunca consegui entender, eu nunca consegui dimensionar isso. Eu não sei contar até hoje, eu sou péssimo. Então, assim...
Foi isso. Aí eu fiquei nessa coisa de criar, desse mundo lúdico e tal, que me ajudou muito a lidar com os problemas da vida real, que tinham muitos Sim. problemas. A gente tá falando da década de 90, uma década extremamente machista, preconceituosa, Sim. homofóbica, gordofóbica. Enfim, uma época que não era fácil para quem não era do padrão ali, né? Quem não Verdade. jogava futebol e tal, quem não era da turminha ali, ficava à margem. Eu estava muito à margem. Então, acho que o teatro me tirou da margem e me trouxe para um centro. Um meu centro, mas era um centro. Sim. Então, isso me trouxe muita paz, muita alegria. Eu me achei no mundo. Então, eu sempre falo. Hoje eu não faço mais teatro, né? Não produzo mais teatro, mas o teatro ocupou um espaço muito importante na minha vida, que foi me encontrar no mundo. E aí, quando eu saí da cidade, né, fui para o Rio, me ajudou também a me encontrar na minha sexualidade também, me entender como ser humano, me entender do que eu gosto, o que eu quero, para que caminho eu vou seguir. O teatro foi muito importante para me localizar na vida, assim. E aí, cumpriu a função dele e foi embora, entendeu? Adoro teatro, vou sempre. Sim. Mas não trabalho mais com teatro, mas amo. Perfeito. A gente, ouvindo você falar, né? A gente entende o poder que a arte tem Total. na nossa vida, né? A gente que trabalha, que gosta de arte, né? Que faz, que produz, só a gente sabe o poder que isso tem na nossa vida, A né? arte salva, gente. Parece Verdade. clichê, como o esporte também salva. Sim. Eu acho que cada um descobre o que te salva. Você tem que descobrir o que te salva, o que te tira dessa realidade tão cruel que a gente vive. O mundo não é para os fracos. O mundo é um lugar muito ruim, muito pesado, muito competitivo, de muita dor. Então você tem que descobrir a sua válvula de escape. O que te faz feliz? É arte? É dançar? É escrever? É jogar futebol? É natação? Quando a criança, desde cedo, descobre, tem aquele clique, né? Seja o violão, qualquer coisa. Eu tô olhando o violão ali e falei, tem gente que toca violão e tal. Descubra o que te tire da realidade e te ajude a conviver com essa dureza que é a vida. Porque aí passa mais tranquilo. Aí não vem as drogas. Parece papinho de, né? Mas é isso. A droga, a bebida, né? Os vícios Sim. são refúgios, né? Que as pessoas acabam buscando para lidar com essa vida. Então, quando você encontra um viés que você não precise passar por isso, é muito melhor. Verdade, né? exatamente. Então, é isso. Matheus, o que eu acho muito bacana em você é que é a questão, assim, você falando aí, e a gente já teve outras oportunidades de conversar sobre, né? Eu acho você, assim, nessa área das artes, muito completo, porque você pensava no todo. Você nunca foi assim, não, eu vou fazer, eu quero só dirigir. Então você sentava lá. Não, você pensava no figurino, você pensava na luz, você pensava na música, você pensava no cenário. É muito tudo isso. E sempre foi assim, né? Porque essa é a função do diretor, eu acho, né? É muito engraçado porque todo mundo tem um pouquinho de ego, né? Claro que eu também tive meu momento de ego. Sim. Mas eu não olhava muito para mim, eu olhava pro produto. Eu queria que aquilo ficasse bom. Então, eu aparecia muito pouco. Eu aparecia quando tinha que gravar making off, quando tinha que fazer as coisas, mas eu pensava no projeto, como aquilo ali poderia funcionar, entendeu? Aí depois que eu fui pro Rio, que eu fui estudar teatro mesmo, e aí eu voltei um pouquinho o foco para mim, o lado do ator, Matheus, entendeu? Sim. Então aí eu comecei a entender um pouco mais de construção de personagem, desse mergulho que a gente faz e tal. E aí tem uma coisa do ego que também aparece ali. E novinho também, eu tinha 21 anos, 22, então tem aquela coisa também de tô mais bonito, deixa eu malhar, deixa eu começar a me cuidar. Eu comecei a despertar para esse lado, assim, com 20, 21 anos. Mas nessa época, 13, 14, 15, 16, eu não tinha nenhuma vaidade. Eu olho umas fotos minhas, gente, de 15 anos, e falo, meu Deus... Meu Deus, por que eu fazia isso comigo mesmo? Nenhuma vaidade, umas roupas tudo afolosado, cabelo horroroso. Porque eu via focado naquilo, entendeu? Sim. O palco tinha que estar perfeito. Mas eu, Podia ficar de qualquer maneira, né? mais velho, a gente começa a se olhar pra gente, né? Porque tem que ter um equilíbrio também, né? Matheus, você consegue colocar, assim, o que te levou a gostar tanto de arte? Que você teve alguma influência, alguém da sua família, ou alguma coisa que você via? Eu acho que é fuga. A palavra é essa mesmo. Sim. Eu acho que eu sempre fui muito sensível desde criança. E desde criança eu percebi o quanto as coisas não eram legais. As pessoas não são legais. A minha casa era ótima, era um paraíso, era um castelinho ali, né? Mas eu ia pra rua e as pessoas eram muito más, eram muito cruéis, né?
Então, a arte me tirou dessa realidade, eu acho que é isso. Perfeito. Uma coisa que eu acho muito bonito também na sua família é a questão do apoio, né? Que seus pais, na verdade, sua família toda, né? Sim, seus sim. pais e seus irmãos também sempre, eu acho que eles sempre acreditaram em você, no que você se propunha a fazer, no que você queria fazer, no que você gostava de fazer. E eu acho que isso é muito importante, né? Você ter uma rede de apoio, ainda que talvez aos olhos de outras pessoas, pequena, né? Que era, a princípio, seu pai e sua mãe, mas depois tem seus irmãos também, que também participavam Sim. junto contigo, A né? família é muito, muito parceira. Meus pais muito queridos, sempre apoiaram. Tiveram que colocar um freio em algum momento, porque quando eu perdi de ano, né? No ano do Mega Show, eu acabei não estudando. Não consegui estudar, gente. Não conseguia me concentrar. Então, aí eles puseram freio. Ano que vem não vai ter. Tanto é que o ano de 2000 a gente não fez nada de teatro, nada. Eu só estudei. Em 2001, eu fiz o Em Busca do Tesouro, que foi a última peça do grupo. Foi a minha despedida da cidade Isso e eu tal. lembro. Enfim, mas meus pais sempre me apoiaram, sempre tiveram do meu lado, sempre acreditaram. Eles viam que aquilo era muito genuíno em mim. E eu, imagina, como é que você vai, né? Qualquer pai com bom senso. Não, cara, ele é isso, ele gosta disso, é isso que ele faz, vamos apoiar. Tanto é que depois eu fui estudar teatro com o apoio deles. Fui morar com a minha tia lá no Rio. Graças a Deus eu tinha minha tia que também me dava um suporte, que não é fácil também você sair daqui, Sair estudar de uma cidade pequena, né? e morar numa cidade grande, uma escola cara. Então, assim, eu tive o apoio mesmo, suporte da minha família. Isso é muito importante. Eu fico com muita pena quando as pessoas não têm esse suporte, sabe? Consegue chegar lá, Sim. mas é muito mais difícil. O caminho é muito mais árduo, entendeu? Verdade. E assim, é muito bonito porque eu tive algumas oportunidades, né, de estar com seus pais e ver o tanto de orgulho que eles têm de você. É muito bacana isso, porque às vezes, muitas vezes, né, os pais acredito que não veem a arte como profissão. Não, E seus pais sempre acreditaram em você, naquilo que você queria fazer. E isso é muito bonito. A gente vê no rosto deles essa questão do orgulho que ele tem de você. Sim, sim, acho muito bonito mesmo. Ele sempre me apoia em qualquer decisão. Em 2010, eu passo por fases também, tá, Ricardo? Então, assim, em 2010 eu tava também, não quero, essas coisas não vão pra frente, não consigo ganhar dinheiro. Aí me deu uma ideia de sair do país. Falei, cara, eu quero estudar fora, vou estudar inglês. Aí eu procurei um lugar que eu pudesse estudar e trabalhar com visto de estudante, que fosse um lugar com bastante diversidade, que eu não fosse sofrer preconceito. E aí eu descobri a Austrália, que é um paraíso, gente. Sydney é maravilhoso. Então eu fui para lá para estudar. Aí o que eu fiz? Falei, bom, preciso juntar dinheiro para estudar na Austrália. Aí eu comecei a trabalhar em loja. Eu trabalhei na Osklen, trabalhei no Joey Leos, que era uma lanchonete, acho que ainda existe lá na Barra. Então comecei a juntar dinheiro e estava totalmente focado na minha viagem para a Austrália. É muito engraçado a vida, porque quando você desfoca, parece que a coisa vem. Quando você põe menos peso naquilo, a coisa aparece. Então eu estava trabalhando desde janeiro. A minha viagem era no outro janeiro de 2011. Quando foi em julho, a Globo me ligou. Ele falou, cara, você foi selecionado para fazer oficina de assistente de estúdio. Assistente de estúdio é como um assistente de direção, só que você não faz externa. Você só faz estúdio ali, fica com aquele headset, se comunicando com o diretor e tal. Cara, eu nem lembrava que eu tinha mandado currículo, que eu já tinha feito cadastro lá, que eu tava tão focado em outra coisa. Aí eu lembro que eu tava na Oscar trabalhando, aí quando a Globo me ligou, eu caí de joelho assim, a Globo! Gente! Aí eu saí correndo da loja, sabe? Aí depois meus amigos falaram, você é louco, você foi embora, você nem deu baixa na sua carteira, você nem deu nada, porque eles eram muito queridos aí, eles mesmos resolveram tudo lá. Aí eu fui fazer a oficina da Globo em 2010. E foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito bacana. Eu fiz aquela novela Tititi com Jorge Fernando. Foi uma experiência boa e ruim, porque eu também vi muitas coisas ruins. A gente tá falando também de uma época onde não se falava muito sobre assédio, onde o machismo, enfim, as piadas eram comuns, né? O assédio moral mesmo dos diretores com os atores e equipe era normalizado. Hoje em dia, imagina, hoje em dia é outra coisa. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então eu vi muita coisa lá que eu não gostei também. Então eu entrei nesse dilema, vou para a Austrália ou continuo na Globo? Que foi o grande dilema, né? Porque já estava com a viagem paga, já tinha juntado dinheiro, a escola lá paga, que eu ia ficar um mês numa casa de família lá. E aí? Aí eu fui estendendo, agosto, aí acabou o curso. Me contrataram. E eu sem falar nada com eles. Aí fiquei lá, setembro, outubro, novembro, e pensando, vou ou não vou, e analisando cada detalhe. Cara, aí chegou uma época que eu falei, não vou ficar.
não vou, quero conhecer o mundo, quero expandir, quero aprender outro idioma, quero... E aí eu falei, eles não acreditaram, porque a Globo tem isso, né? Esse lugar do... De achar que eles são os Mas maiorais, como tipo assim? assim, Como assim não vai ficar? você tá aqui dentro, quer sair. Tipo assim, porque Todo mundo quer tá lá fora, quer tá aqui, e você que tá aqui quer exatamente. sair. E foi uma seleção, assim, de muita gente. E só entraram 3 pessoas. Foi um para cada novela, entendeu? Eu fui um dos 3. Mas eu falei, cara, difícil, eu preciso, a minha viagem já tá paga, eu quero aprender outra língua, vai ser importante. Espera eu voltar, ainda falei assim. Mas imagina, né? Ninguém vai parar para me esperar, né? Então, aí fui para a Austrália. E foi muito bom. Foi 1 ano e meio que eu fiquei lá. Aprendi a falar inglês. Tô super enferrujado, porque ninguém fala inglês aqui. Inglês a gente perde mesmo. Sim. Mas aprendi inglês. Trabalhei lá numa fábrica de pães. Trabalhei como garçom. Trabalhei como faxineiro. Fiz um monte de coisa lá. E valeu muito a pena, Ricardo. Como crescimento mesmo como ser humano, sabe? Sim. Eu voltei com outra cabeça. Eu só voltei porque eu tava com muita saudade da minha área, da minha profissão, A gente tá falando de 2011, era uma época que o YouTube não tinha a força que tem, Netflix não existia ou não se falava de Netflix. Sim. Então, a Austrália não produzia nada, ela só importava as coisas dos Estados Unidos. Tudo era importado. Então, eu não via muita perspectiva na minha profissão lá, sabe? E como eu tinha recente saído da Globo, ainda tinha aquela esperança de poder voltar, sabe? É por isso que eu voltei. Sim. Voltando um pouquinho na sua história, Matheus, como é que foi essa questão de você decidir ir para o Rio, né, fazer uma faculdade? Porque você até então estava aqui numa cidade bem pequenininha que não tinha não tinha estudo, né, não tinha faculdade, não tinha nada aqui, e você decidiu fazer teatro, né, que é a sua formação, e aí você vai para o Rio de Janeiro. Como é que foi isso, essa mudança na sua vida? Cara, não tinha outro jeito. Eu precisava ir embora daqui. Eu não era feliz. O recorte da minha felicidade aqui era o show de arte, era a minha família e os meus amigos que estavam junto comigo. Mas era uma cidade muito difícil. Era muito preconceito, eu me sentia muito excluído, era uma coisa absurda. As pessoas já diziam o que eu era sem eu saber. Eu era uma criança, um adolescente, então assim, era muito complicado. Não tinha outro jeito a não ser sair. Você já era rotulado sem nem mesmo se Me entender, conhecer, né? exatamente. Como muitos acontecem, né, Sim, até hoje. sim. Então, aí eu tenho uma tia que mora em Copacabana que convidou. Então, tudo se encaixou, assim. Ela, não, vem pra cá, vem estudar aqui. Aí eu ouvi falar da CAL, Casa das Artes Laranjeiras, que é uma escola de interpretação muito boa lá do Rio. Eu fui estudar interpretação. E não me arrependo também, porque às vezes eu penso, pô, em vez de estudar interpretação, eu poderia ter estudado direção teatral, poderia ter estudado. Mas, cara, você entender como o ator funciona foi muito importante. É muito importante pro meu trabalho como diretor. Parece que eu me aprofundei, entendeu? Além de que, imagina, os amigos que eu fiz na Cal são grandes amigos até hoje. Meu primeiro relacionamento mais sério foi lá na Cal, a minha descoberta para a vida. Então, assim, a Cal foi uma escola em todos os sentidos, não só profissional. Foi como para eu me entender como ser humano mesmo, entendeu? Sim, muito bacana isso. E aí, depois que você se forma, né, no Rio, você faz... Pra onde você vai? Aí me formei, aí a gente fez uma peça profissional com a galera da Cal, com alguns alunos da Cal. Depois fiz mais uma comédia. E aí, engraçado, porque assim, depois que eu me formei e comecei a fazer, eu comecei a perceber que eu não amava tanto ser ator assim. Esse mergulho todo, horas de ensaio e preparação de personagem e pesquisa, eu não achava. Eu falei, gente, eu não tô curtindo isso, sabe? Vamos experimentar. Aí eu resolvi fazer faculdade de cinema. Aí fiz 1 mês de cinema, também não curti muito. Falei, muito técnico e tal. E descobri a rádio e TV. E aí eu fiz o curso Politécnico, que é o curso chamado Audiovisual. Adorei, super me encontrei. Falei, cara, é isso. Amei. E aí me formei como audiovisual. Lá conheci a galera, conheci uma professora que falou, manda seu currículo pra Globo, manda... Aí comecei. Fiz estágio com a Leda Nagli, na época que tinha aquele programa Sem Censura na TV Brasil. TVE, acho que na época. E aí fiz estágio com ela, fiz estágio em outras produtoras pequenininhas, fiz curta-metragem. Aí foi indo, Rico. A gente vai crescendo, né? Até... Sim. Você chegou a trabalhar na Record também, né? Isso. Na Record foi quando me mudei para São Paulo. Depois que eu voltei da Austrália, voltando na Austrália, né? Sim. Voltei pra Austrália, fui lá na Globo e nada. Óbvio que a Globo não ia estar me esperando, né? E aí eu comecei a correr atrás de outras coisas e nada rolava no Rio.
E eu tinha um desejo de conhecer São Paulo. Sempre tive esse lugar. Pô, São Paulo, as coisas acontecem. São Paulo, muita publicidade, muitas produtoras, muito... E aí, mais uma vez, minha tia maravilhosa, minha madrinha, que Deus a tenha, num lugar maravilhoso, que com certeza ela está, falou, cara, você quer estudar em São Paulo? Acha um curso lá e tal. Eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação em São Paulo. Então, eu estava trabalhando no Rio, numa produtora, e todo sábado eu ia, toda sexta-noite eu ia para São Paulo fazer pós lá. Na FAAP, achei uma pós-produção executiva e gestão de TV. E aí lá, conheci... É sempre assim, gente, uma coisa muito importante para quem quer fazer comunicação. Contatos. Contatos, faça amigos, conte tudo, fale de você, diz o que você quer, o que você almeja, não fique com vergonha, diga, porque quando você fala, as pessoas sabem o que você quer. Então eu já entrei dizendo lá no meu primeiro dia, quero me mudar para São Paulo, moro no Rio, vem para cá, tudo. Então toda a chance que tinha... De fazer uma entrevista, de ter um teste, de ter alguma coisa, eu ia. Aí essa menina, Carla, minha amiga lá da pós, falou, eu trabalho na Record e estão precisando de um diretor de externa lá para um programa na Record News chamado Ressoar. Responsabilidade Social no Ar. É um programa sobre o terceiro setor e tal. E aí foi isso. Fui lá, fiz entrevista, gostaram de mim. Malas para São Paulo. Partiu para São Paulo. Fui para São Paulo e não saio mais. Eu amo São Paulo. Você conhece São Paulo? Muito pouco, Matheus. Muito maravilhoso. pouco. Muito o clima pouco. é maravilhoso, o trabalho. Porque isso é muito pessoal, né? Tem gente que vai para lá e fala, não tem praia. Não tem energia do Rio. Realmente, a energia do Rio é inigualável, né? A luz do Rio, né? Mas São Paulo, gente, acontece. A cidade funciona, é tudo organizado. As coisas acontecem. Profissionalmente, as coisas acontecem em São Paulo. Então, não saio mais de lá. Gosto muito. Isso é muito bom. E aí, lá em São Paulo, você chegou a produzir. Eu lembro que você produzia o Chá dos Cinco, né? Chá dos Cinco, isso. Aí eu comecei a trabalhar na Record. E aí um amigo meu me chamou, vamos fazer um programa LGBT no estilo Saia Justa da GNT? Sim. Então eram 4 meninos gays e sempre tinha um convidado. E esse convidado era o quinto sabor do chá, que a gente brincava. Por isso que era Chá dos Cinco. E ficou durante 4 ou 5 anos. Foi muito legal. A gente entrevistou muita gente bacana. E valeu muito a pena. Aprendi muito também dirigindo o chá, porque era isso. Não tinha equipamento. As coisas não eram tão fáceis assim, né? Não tô falando de muito tempo atrás, tô falando de 2015. Mas de lá pra cá, muita coisa melhorou, né? Então a gente usava a faculdade de um dos meninos que tinha um estúdio lá e liberava a faculdade pra gente. Não tinha nenhum apoio, era tudo de graça. A gente não... Era assim... Casar todas as agendas, casar a equipe técnica, tudo de graça. E a gente conseguiu. É muito isso, né? Tipo, a galera que trabalha com arte, produzindo arte, é aquilo. Faz na raça mesmo, faz no amor. Porque na maioria das vezes não tem um apoio, não tem um patrocínio. Então, assim, faz porque quer ver aquilo acontecer. E era isso que vocês faziam, né? Exatamente. E é aí que a gente chega nesse ponto de... Até que ponto isso se sustenta? Até que ponto você vai querer continuar nessa batalha eterna, entendeu? Então, esse ano eu fiz 40 anos. Eu tive a crise com essa dos carinha 40. de 18. Graças a Deus. Me mantém assim, sem botox, hein? Só com protetor solar. Usem protetor solar. Eu fiz 40 anos e eu tive a crise dos 40. Crise terrível, assim, cara, o que eu quero pra minha vida? Daqui a 10 anos eu vou fazer 50 anos. Eu não sei se eu quero continuar nessa batalha. Porque é uma batalha, gente. Não é fácil. Minha vida lá não tem glamour nenhum. É engraçado que as pessoas... Eu acho maravilhoso quando eu venho em São Fidélis. Todo mundo, Matheus, artista. Gente, não tem ar. Assim, é metrô lotado, linha vermelha, 6 horas da tarde. É contando moeda pra pagar conta. É tipo, pintou um frila aqui. Pô, que bom, vou guardar esse dinheiro aqui porque vou precisar daqui a pouco. É isso, é ralação como todas as outras profissões. Só que tem uma diferença. Não tem 13º. Não tem férias. Não tem bônus, não tem nada. Eu sou PJ. Então, assim, se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, eu não sei se eu quero. Tô sendo muito honesto com você. A arte nunca vai sair de mim. Eu sempre vou estar envolvido com a arte de alguma forma. Eu penso, sei lá, futuramente fazer algum projeto social. Eu penso em dar aula, talvez. Mas eu não sei se eu quero continuar nessa batalha, porque é uma batalha, a gente vai ficando cansado, entendeu? Sim, é o que a gente estava falando, né? As pessoas que assistem todas essas produções de arte, né? Vem só o produto pronto. Exatamente. A parte bonita do produto, né? Mas não sabe o que
o que a galera que trabalha, que tá por trás, direção, produção, precisa fazer para chegar nesse produto pronto. Exatamente. E aí todo mundo olha, foi o que você falou. A galera daqui, que tem, às vezes, na maioria das vezes, uma cabeça bem pequenininha, fala: gente, Matheus mora lá, já comprou um apartamento, já comprou não sei o quê, e vive assim, e viaja, vem aqui. Não sei. Só que não sabe o que é que você passa para conseguir organizar e fazer tudo isso, né, Matheus? Exatamente. O apartamento é do Itaú, porque eu tô há 30 anos pagando o Itaú, né? Ele ainda não é meu. Vamos seguir a vida aí, mas se Deus quiser eu vou quitar ele o mais rápido possível. Então é isso. É uma relação e é um meio muito fechado. Então, por exemplo, eu moro no... Tem 2 grandes emissoras lá, né? Que é o SBT e a Record. A Record, eu posso falar isso aqui abertamente que eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho vontade de trabalhar lá. Foi muito bacana a época que eu trabalhei lá. Sim. Mas eu não acho que ela contribua com a evolução das coisas hoje em dia. Estou falando em termos de progressismo. Em produtos, em coisas que possam fazer as pessoas olharem para frente, entendeu? Então eu ficava meio tipo, cara, não é isso que eu quero falar aqui, entendeu? O SBT é um lugar que eu adoraria trabalhar até pela uma memória emotiva, né? Sim. Chiquititas, Thalia, que eu era muito fã da Thalia. Então aqueles programas infantis. Só que o SBT é extremamente fechado também. Então, assim, eu tenho que conhecer alguém que me leve, que me apresente, não sei o quê. Eu gosto, eu sou um amigo da Regina Volpato. Eu já gravei Sim. com ela, né? O canal dela. Eu E ela vai lembro. estrear um programa agora esse ano. Eu até brinquei pra ela, escrevi, se for formar a equipe, me chama. Ela, claro, meu amor, pode deixar. Então, assim, existe isso. Se alguém te chama, legal. Se ninguém te chama, você tem que dar teu jeito. Sim. Então, de novo, até que ponto você quer dar teu jeito? Até que ponto você não está exausto? Vale a pena você ficar Exatamente. dando murro em ponta de faca, né? Exatamente. Então, assim, tenham consciência, todo mundo que vai começar agora, né? Porque também a gente tá numa época de internet muito doida, né? Tem uns adolescentes de 15 anos milionários. Você fala assim, meu Deus, eu não tô diminuindo o trabalho deles. Tem público, maravilha, público-alvo, Sim. vamos fazer, vamos ganhar dinheiro. Mas é uma realidade muito louca, né? Mas a gente compara, por exemplo, o tempo que você tá, e foi o que você falou. Mal conseguiu comprar um apartamento. Exatamente. E aí, tipo, os caras do dia pra noite postam um vídeo, às vezes até despretensioso, o troço viraliza, daqui a E pouco tudo tá bem, milionário. tá tudo bem, porque eu também não quero ser a bicha amarga. Vai. Sabe? Ai, olha lá, TikTok. Não, TikTok é maravilhoso, tem coisas incríveis no TikTok, eu Sim, adoro. sim. Então, assim, que bom, mas não é pra todo mundo. É. Tem ali, tem uma tua luz que é pra uma coisa, a luz do outro é pra outra. Então, assim, venha preparado pra esse mercado. Sim. Porque eu acho que tá cada vez mais complicado, por mais que a gente tenha streamers, tenha os aplicativos, tudo é vídeo, todas as empresas fazem vídeo. Qualquer loja hoje em dia quer divulgar seu, né? Você pode ganhar dinheiro com Sim, isso, sim. né? Mas não é para qualquer pessoa, não é todo mundo que tem esse talento, não é todo mundo que tem essa dedicação, não é todo mundo que quer viver disso pedindo e sabe? Eu, por exemplo, sinto muita falta de carteira assinada. Gente, como é isso, né? 13º, se ganhar um salário a mais. Isso é maravilhoso. Férias. Como é Férias. você ter uma férias, sem poder tirar 30 dias no ano? Há anos eu não tiro férias. O único tempo que eu tenho é entre o Natal e o Ano Novo. O resto, meu filho, é relação, entendeu? Você tem muito tempo que você não sabe o que é um 13º e uma férias, Não, né? nunca sei, eu nunca ganhei 13º. Graças a Deus, os lugares que eu trabalhei, as pessoas eram muito legais, assim. Na Conte, que é a produtora que eu trabalhei até ano passado, por exemplo, eu fazia viagem, eu pedia para eles, né? Posso tirar 5 dias? Posso emendar feriado? Posso? Eles brincavam muito. Vai querer viajar. Porque, assim, era a oportunidade que eu tinha para fazer um Sim. passeio, alguma coisa, entendeu? Porque eles eram legais. Porque tem lugares que não liberam, né? Eu tô falando isso também, fala assim, gente, tem muita gente que rala muito mais, tá? Eu tô falando do meu setor. Mas Sim. você pega uma galera aí, peão, e a galera rala. O Brasil não é fácil, gente. Pra você ganhar dinheiro, eu fico chocado. Eu falo, como o brasileiro tem que trabalhar para ter o mínimo, Exatamente. né? Para você ter o mínimo de conforto, você tem que ralar muito nesse país. É impressionante. Tirando os TikTokers milionários. O resto da galera tem que, E todo mundo. penar Então, pra- não tô me fazendo de vítima, não, tá, gente? Eu tenho consciência de classe, eu sei totalmente dos meus privilégios, das oportunidades que eu tive, as pessoas que me estenderam a mão. Mas não é fácil, não, cara.
Matheus, eu queria falar um pouquinho agora de histórias, né? Eu acredito que você, nessa vivência toda aí de arte, de grupo de teatro, de viagem, né, para fora do Brasil, você deve ter muitas histórias. Tem algumas que você pode contar pra gente, umas histórias engraçadas? O que Ah, é você lembra aí difícil dessa vir. galera? É difícil lembrar, assim. Tem muita história engraçada. Aqui em São Fidélis tem as histórias do show de arte, Ué. né? Léo, que tá aqui, ó, atrás da câmera, que fazia o nosso Papai Noel. Que as crianças puxavam, a minha irmã falava, puxa a barba do Papai Noel, que tem bala. Aí as crianças iam puxar, ele ficava irritadíssimo, olhava pra mim com o cajado e falava, Matheus, tudo tem limite, batendo o cajado assim no chão. Então tem umas histórias assim. Mas assim, na verdade, Ricardo, tudo eu levava tudo com tanta leveza que as histórias faziam parte, entendeu? Então eram coisas divertidas o tempo todo. Eu tive momentos também difíceis, assim, de momentos de muito estresse, de desenvolver ansiedade, de falar assim, cara, o que que é, né? A ansiedade chegou e tal. Mas na grande maioria, eu tentava levar as coisas com leveza. Então eu não lembro de histórias assim, pontuais, assim, eu não lembro, assim, mas eu lembro de me divertir em todo o trabalho que eu fazia. Onde eu passo, eu deixo amigos, assim. Isso é bom. É muito legal isso, porque a gente vê exatamente o que você está falando. A gente já teve oportunidade de estar junto contigo em algum As trabalho, peças da alguma coisa. igreja. Sim, teve uma vez que Ricardo já você escreveu. fez. Você escreveu uma peça, a gente te colocou. Na verdade, Gucci, né? Te colocou doido. Você Ele... tava lá. Você já morava em São Paulo nessa época, né? Não, morava Você tava no Rio. Morava no Rio. Era antes de ir pra Austrália. Gucci me ligou Isso. e falou, cara, Inventando vem, que você tinha vamos, que. vamos fazer uma peça aqui pro Natal. Vem, escreve alguma coisa. Eu fiquei super empolgado. Eu lembro que de escrever e ligar pra ele e contar, ler o texto inteiro. Ele tá maravilhoso. Calma que você tá fazendo, você vai fazer a peça no altar da igreja. Então tinha umas coisas, umas piadinhas que eu queria colocar aqui. Assim, não, calma, Ele ia te podando, né? calma. Mas foi super divertido, né? Foi muito Adorei. legal. Essa peça foi bastante legal. E assim, a gente, foi o que você falou, né? Você consegue fazer por todos os lugares que você passa, você faz amigos através da arte, né? E isso eu acho que é muito seu. A gente olha pra você e, tipo assim, você é muito tranquilo, aparentemente, até a parte que eu conheço, né? Tem uma ansiedade aqui, tem, né? Mas eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de fazer amizade. Eu acho que é isso aí que é a vida, entendeu? É o que a gente deixa pras pessoas. Sim. E é isso. E hoje, Matheus, você tá, né, nessa área, né, do audiovisual. Você é diretor de audiovisual, né? O que você tá fazendo? Conta um pouquinho pra gente sobre o que é isso. Hoje, exatamente, gravando essa entrevista, porque amanhã eu já não sei. Hoje eu trabalho numa emissora nova que abriu em São Paulo, chamada Vivax TV. Que é uma emissora pequenininha que começou agora, tem 5 meses. E eu cuido de alguns programas lá. Então, tem uma equipe de 4 pessoas, tem um diretor que a gente reporta. E eu cuido de 2 programas externos lá. Então, tô aprendendo muito, tô crescendo muito com a emissora. Tá sendo uma experiência muito legal, assim. Porque quando você trabalha numa emissora pequena, você acaba fazendo muitas coisas. Sim. É estressante, tá? Às vezes é muito estressante, porque você tem que fazer roteiro, produção, direção, edição. E são vários programas simultâneos, então você fica muito cansado e tal. Mas é uma experiência, apareceu pra mim, eu peguei e tal. Mas esse ano, vou contar. Eu contei pra Léo já essa história. Eu vou começar a estudar outra coisa. Eu vou querer. Eu tô pensando num plano B na minha profissão. E eu vou começar a estudar comissário de bordo. Sim, querida, aeromoça. Por quê? Porque eu tava pensando assim, cara, eu gosto muito de viajar, apesar de saber que não é férias, é ralação pra caramba. Sim. Mas eu quero muito ter essa experiência do trabalho com carteira assinada, com as coisas mais certinhas. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de pessoas, eu acho que eu tenho perfil de comissário, eu amo viajar. Eu sempre olhava para essas pessoas e falava, nossa, deve ser interessante esse tipo de trabalho, né? Então eu comecei a pesquisar muito. E aí, paralelo ao meu trabalho, eu vou fazer esse curso, que é os finais de semana, entendeu? Sim. Então, estou aí com o meu plano B e isso tá me motivando, sabia? Sim. Eu falei, vamos ver, né? Quem sabe? Talvez numa próxima vez que eu sente aqui, eu vou contar como é fazer transição de carreira aos 40 anos, como é trabalhar na aviação.
Pode ser interessante. Viajar o mundo. Viajar um Ainda que trabalhando, mas vai estar viajando, né? Exatamente, exatamente. Então, pra mim, acho que é importante ter um plano B, tá? Sim. E eu acho muito legal essa questão do comissário, porque além de viajar e conhecer outros lugares, né, muitos lugares, você deve conhecer muitas pessoas, porque de variados... Etnias, culturas. Exatamente. É engraçado porque, assim, você nunca trabalha com o mesmo grupo de pessoas, porque a tripulação muda. Então, isso é legal também, que você está sempre conhecendo gente nova. Rotina. Existe uma rotina, sim, tá? Porque você tem que cumprir muito protocolos. O comissário de bordo é muito regrado, é uniforme, né? Então, você tem que cumprir todas aquelas... Mas, gente, você não vai estar entre aquelas 4 paredes todos os dias. Você vai estar sempre em voos diferentes, em lugares diferentes, em escalas diferentes. Então, pra mim, vai ser muito interessante. Eu quero viver essa experiência. Eu tenho amigos que falam, cara, você experimenta muito, assim, até quando? Eu falei, até quando der pra experimentar. Exatamente. Hoje eu não posso parar tudo e estudar só isso. Sim. Não posso, eu tenho que continuar me sustentando, pagando meu apartamento e tal. Mas eu acho que vai ser interessante ter uma outra visão completamente diferente das coisas. O que eu acho mais legal em você, Matheus, é essa vontade do novo, sabe? Acho muito bacana isso, porque assim, hoje em dia, se você conversar, não que 40 anos a pessoa esteja velha, mas você fala assim, não, já tô aqui com minha... Tô estabilizado, tô não sei o quê. Mas foi isso que me deu a crise dos 40 anos. Foi exatamente isso. Eu falei, gente, é isso então? É isso. Não tenho nada certo, vou sempre depender de um trabalho aqui, outro trabalhinho ali, aí eu fecho com uma emissora aqui, essa emissora não dá certo. Eu não sei se eu não quero isso. Eu quero estabilidade, eu quero ter minha família, eu quero construir coisas, entendeu? Sim. Então, é isso, é uma ideia. Vamos ver o que vai ser. Se vai dar certo, você Meus não sabe. pais me apoiaram mais uma vez. Olha, isso daí já é uma grande... Porque teve grande isso, eu vi e falei, não, eu vou contar. Porque meus pais, né, sempre pagaram... E de repente eu virei e falo, não quero mais. Falei, cara, não quero mais. É só um plano B. É um plano B. Então... E o que eu acho mais legal, assim, pode ser que não dê certo, mas pelo menos você vai tentar. Eu vou tentar, exatamente. E você vai... E se der certo, né? Pode ser que eu descubra que falo, como eu não pensei nisso antes, que coisa boa. Eu poderia estar fazendo isso há muito tempo. É isso, vamos ver. Sim, acho muito legal, Matheus, essa... Você tem um plano B? O que você faz? Aquele que muda, né? A entrevista. Então, tô buscando esse plano B, porque hoje, né, eu sou arquiteto, sou formado há 5 anos, mas tô querendo mudar, porque eu sempre gostei muito de ser professor. Sempre quis ser professor. A arquitetura caiu na minha vida. Você é super didático, você fala bem. Era pra ser assim. E aí eu tô começando uma faculdade de artes visuais. Que legal! Começou esse ano? Então, eu comecei agora, em 2023, né? Mas tive que dar uma paradinha, mas acredito que no começo de 2024 agora eu quero voltar. Isso não move a gente? A gente precisa dessas coisas, gente, pra levantar da cama. Tem que ter um incentivo, uma coisa de, cara, tô buscando alguma coisa. Isso é muito importante. Mas você continua como arquiteto, estudando paralelo. Sim, porque assim, mesmo... eu terminando e formando e trabalhando como professor, eu vou conseguir conciliar, porque hoje eu tenho meu escritório, né? Então, assim, eu sou autônomo. Então, eu trabalho, vou me organizando com relação a isso. Então, eu acho que consigo conciliar os dois. Vai dar um trabalhinho, vou bater a cabeça na parede, mas a gente vai seguindo, né? A gente consegue, você tá novo também. E você faz aula de canto aqui na Ritmos, né? Faço aula de canto aqui também. Legal, isso aí. Bora! É isso, a gente vai fazendo o que dá, né? Pra gente, foi o que você falou, ó, é a válvula de escape, né? A gente vai fazendo o que a gente consegue fazer e tá tudo bem. Se não conseguir também, tá tudo certo e vamos seguir na vida, né? Se movimentar. Movimento gera movimento, gente. Não vai ter mudança se você ficar parado. A verdade é essa. Agora, se você tá muito bem, tá tudo certo. Tem pessoas que estão muito bem. Verdade. Adoro meu trabalho, ganho bem, tá tudo certo. Então tá tudo bem. Pra mim, sempre existe esse lugar de... Não, calma aí, que ainda não é isso. Calma aí, que ainda não tá, entendeu? Então, enquanto eu sentir isso, eu vou continuar buscando. Se um dia estacionar, beleza, né? Cheguei, mas por enquanto... Vamos movimentando, né? Matheus, você tem ainda... Acredito que você já tenha realizado muitos sonhos, né? Diante de tudo que a gente conversou aqui. Mas você tem ainda um sonho daquele guardadinho lá no fundo do coração que você ainda não realizou? Eu quero ter uma família. Eu quero encontrar alguém. Eu quero adotar um filho, 2, talvez. Eu quero ter essa coisa heteronormativa. Que muita gente foge.
Mas eu acho bacana, eu acho que família é um alicerce, assim. A minha família foi sempre tão querida, sempre Sim, tão sim. presente, que eu quero também ter isso, sabe? A gente sabe que nossos pais não vão viver para sempre, Sim. infelizmente. Então vai chegar uma hora que eu não quero ficar sozinho. Se tiver que ficar sozinho também, tá tudo bem, é aquilo que eu falei. Às vezes não é para você, né? A gente tem que aceitar o que o universo dá pra gente. Mas hoje, se você me perguntar, é construir uma família. É ter alguém comigo, ter crianças, ter essa coisa da... E profissionalmente, eu gostaria de experimentar esse lance do comissário, que eu quero ver se vai dar certo, eu quero me ver nesse lugar. No audiovisual, eu ainda gostaria de dirigir alguma dramaturgia, algum projeto de ficção muito bacana, uma novela, uma série, seria interessante também. Então é por aí, são esses três que podem caminhar paralelos, entendeu? Sim, exatamente. São áreas diferentes, mas que podem caminhar juntas, né? Podem. O que vier primeiro a gente experimenta, né? Vamos Verdade. ver. É. Verdade. Matheus, foi muito legal Ah, bater esse adorei. papo aqui contigo. Para mim é muito gratificante, né, conhecer um pouco mais da sua história, apesar de conhecer uma boa parte, né? Mas esse é o nosso intuito com esse podcast, né? Ele chama Vozes da Cidade, é dar voz às pessoas que já fizeram e ainda fazem ou querem fazer, Que trabalhar legal. com arte, música, cultura, dança aqui na nossa cidade. E você é exemplo disso, né? De começar muito cedo e voar para outro estado e tá aí trabalhando hoje, vivendo da sua arte, fazendo o que você gosta, apesar de querer mudar um pouco de área, né? Mas aí tá aí fazendo o que você sempre quis fazer, sempre gostou de fazer e vive disso, né? É uma prova que também a gente consegue demonstrar que se você tiver afinco, quiser fazer acontecer, consegue fazer e consegue... É só correr atrás e trabalhar, né? Isso, tem que fazer isso mesmo. É aquilo que eu falei. Eu tenho consciência dos meus privilégios, porque também é muito fácil uma pessoa virar e falar: corra atrás que você consegue. Não é bem assim. Que não é tão fácil, A né? gente sabe que custa caro, entendeu? Sim. Custa caro você sair de uma cidade, você se sustentar fora, você, né, não é... Mas, se isso é o que você precisa para viver... A Fernanda Montenegro falou isso. Você descobre que você é ator quando te tiram do palco e você não consegue respirar. Quando você percebe que sem aquilo ali você não consegue viver, aí sim você é ator. Porque aí você vai suportar falta de grana, falta de apoio, instabilidade, ansiedade, ego, lidar com os colegas ali. Então, assim, agora, se você consegue viver sem isso, busque outra coisa. Vá para um lugar que te dê um pouco mais de tranquilidade, entendeu? E use o teatro como válvula de escape. Como um lugar para você brincar, se divertir, né? É isso, isso é o que eu penso, assim. É um mundo maravilhoso, mas é muita relação. E você precisa ter certeza que aquilo ali é para você. É isso. Muito obrigado, Matheus, por Valeu. ter aceitado aqui, né, no seu momento de descanso, Imagina, adorei. vir aqui e bater esse papo comigo. É muito legal conversar com você e ver, assim, nos seus olhos a alegria de ter realizado tantas coisas relacionadas à arte e cultura na nossa cidade, que é tão pequena. É um berço muito grande de grandes artistas, muita né, gente de talentosa todas as aqui. áreas, Muita gente. mas é muito pequena com relação à questão de apoio, de incentivo, né? E você é prova de que dá pra fazer, né? Dá pra fazer. E você era muito novo quando fez tudo isso que a gente conversou aqui. Então, assim, é muito legal ver nos seus olhos a alegria e o brilho de que eu fiz, eu consegui fazer, deu certo. Dá uma satisfaçãozinha. Isso, sim, é nítido ver isso no seu rosto. E bater esse papo contigo foi muito bacana, muito leve, muito gostoso. Muito obrigado. E agora deixo aqui, né, as câmeras aí abertas pra você falar com o seu pessoal, falar com seu pai, com sua mãe, mandar beijo pra todo mundo. Fica à vontade. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado. Eu tenho um carinho enorme por São Fidélis. Eu tenho muitos amigos aqui. Sempre quando eu venho aqui, eu recebo essa chuva de amor, né? Minha família nem se fala, enfim, meus pais, mas meus amigos. E às vezes eu fico constrangido porque as pessoas falam: ah, vem ser jurado do Festival de Poesia. Eu falo assim, gente, mas eu não sou poeta. Ah, vem falar sobre não sei o quê. Eu falo, gente, mas eu não sou artista. Não é uma falsa humildade, é porque aquilo que eu te falei, a relação é tanta que eu não me vejo nesse lugar.
Mas eu agradeço muito vocês terem esse carinho e lembrarem das coisas que a gente fez no passado. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado por tudo e contem comigo e espero voltar mais vezes. É isso. Isso. Obrigado. E aí, galera, vocês curtiram conhecer um pouquinho mais da vida desse nosso amigo fidelense que mora em outro estado, trabalhando com o que ele sempre quis fazer? Então você que gostou do nosso bate-papo, curte, comenta, compartilha, espalhe aí pra todo mundo. Venha pra Ritmos, entre no ritmo você também.